Olá, boa noite. Que saudade de vocês. Estou aqui mais uma vez para uma noite de muito aprendizado, de muito conhecimento. Sim, eu tô aqui desligando, tá, gente? Ao vivo é assim, tô desligando aqui para não ficar fazendo barulho. Eu tô aqui hoje com as protagonistas de saia. Eu sou Elane Costa, terapeuta integrativa, idealizadora da Shanti, Terapias e Cursos, e hoje as protagonistas de saias, que por acaso já chegaram aqui, vão nos ajudar a lidar com os nossos negócios. Sabe aquela missão, aquele propósito que a gente tem de ajudar o próximo, de cuidar do outro? Quem é que cuida da gente, do nosso negócio? E elas estão aqui, Sheila e Daniela, as protagonistas de saia, para nos auxiliar nessa jornada. Já vou colocá-las aqui para a gente começar essa live incrível, né? Vamos aceitar aqui essas mulheres maravilhosas. Eu vou apresentando elas. Deixa eu já colocar aqui. Cadê elas aqui? Incríveis, lindas. Ai, Olá! Sheila, gratidão, meu Boa amor. noite! Boa Boa noite, noite, querida. tudo bem? Tudo bom? Ai, que lindo! Gente, consegui. Ai, eu tô ficando muito boa. Oi, Dani! Tudo bem? Tudo e Vou você? apresentar elas para vocês, gente. Ó, a Sheila, ela está do meu lado esquerdo. Ela é administradora, contadora, mentora de líderes. Acredita, gente, que essa mulher com essa carinha de bebê faz tudo isso? Faz, para mim, para você, para Ah, nós. E do meu lado direito é a Daniela. Ela é advogada. Recentemente, ou não tão recente, ela fez uma transição de carreira para a área de desenvolvimento humano e também é coaching. Como todos vocês sabem, eu, Elane, estou ainda no meu processo de transição de carreira e elas, lindas, estão aqui para ajudar a gente a tornar o nosso propósito de vida algo lucrativo e sustentável. Boa noite para todos vocês que estão chegando. Vamos mandar convite enquanto essas lindas se apresentam e falam um pouquinho desse projeto maravilhoso que é o Protagonistas de Saia. Com vocês, mulheres, enquanto eu convido a tá galera. ótimo. Boa noite. É um prazer estar aqui, né? Ainda nós estamos em duas, mas nós somos em três, né? Tem Tem a a Irani. Irani também, que não participa hoje, que ela está em atendimento também. E aí o que que acontece, né? O Protagonistas de Saia, ele é uma mentoria. Na realidade, ele é muito mais do que uma mentoria, né? A mentoria é uma parte dele. E o que que a gente trabalha no caso, no Protagonistas de Saia? Justamente isso que você trouxe aqui. A questão de você trabalhar com um propósito, com uma missão, você ter algo importante para dividir com o mundo, mas não sabe como estruturar isso. Né? Então, você tem muita coisa para oferecer, né? A pessoa tem muita coisa para dar, tem toda a parte técnica, né? E o amor por tudo aquilo que você faz, porém, a parte de estruturar o negócio, de planejamento estratégico, e como tudo isso combina com o seu ser, né? E assim, o que a gente tem de diferencial dentro do protagonista é justamente isso. A gente alinha o ser com o fazer. Então, assim, a gente não quer só que a pessoa empreenda por empreender. A gente quer que ela empreenda e que ela esteja alinhada com o estilo de vida que ela quer ter, com a vida que ela quer ter, o estilo que ela mesma tem, porque cada pessoa é única, né? Então, dentro do protagonista, a gente trabalha tudo isso. Ai, que Che, se delícia! apresente. E eu sou a Obrigada pelo. Dani, né? Como ela disse. Essa é a Dani, gente. Linda. Boa noite, obrigada pelo convite, Elane. A gente está super feliz também de estar aqui, né? Porque a nossa missão enquanto protagonista é justamente poder ajudar essas empreendedoras aí que estão no início ou que já começaram a empreender recentemente, mas que precisam de uma ajuda com a gestão, né? Quando a gente fala de uma empresa, né, formal, e aí quando as pessoas trabalham com um propósito, o que, que normalmente acaba acontecendo? Elas estão tão voltadas para o dar, para atender os seus clientes, né, da melhor forma, e Sim. elas se esquecem delas, né? Se esquecem ali em como estruturar o negócio, em como elas se tornarem sustentáveis, né?
Existe uma pesquisa até do Sebrae, eu não sei se o pessoal conhece, mas que aí as empresas que abrem aí, em torno de 50% das empresas, elas fecham em até 2 anos, justamente por falta de conhecimento de gestão. É um dado crítico, né? E muito com base nisso que a gente desenvolveu esse nosso trabalho, porque a gente acredita que as mulheres aí elas vão ser empoderadas a partir dessa independência financeira, né? E aí a gente quer ajudar com uma forma simples, a gente trabalha muito aqui com a simplicidade, praticidade, para que a gestão não tome um super tempo, né, do pessoal. Principalmente quando a gente está falando aí de terapeutas, o pessoal que lida com saúde, né, com desenvolvimento humano, porque também se normalmente fala, é gestão, planilha, que chato, que chata, que difícil, né? Então o que a gente tenta proporcionar é sempre facilitar isso. Tem planilha, mas a planilha é simples, né? A ideia é trazer a gente vai trazer aqui algumas dicas, né? Algumas coisas que, gente, se quem está começando não perca de vista, né? São importantes justamente para que você mantenha o seu negócio ali sustentável. Você vai atender, vai cumprir sua missão, né? E também vamos ganhar dinheiro com isso. Gostei dessa parte. Porque é importante ganhar dinheiro, gente. A gente aqui, porque a gente gosta muito dessa questão da missão, do propósito. A gente tem isso, né? Porque a gente acredita que uma mulher empoderada, ela tem o seu próprio dinheiro, ela tem condições de fazer escolhas melhores, ela poder ter a vida que ela escolhe ter, enfim. Só que assim, só a missão e só o propósito não vai proporcionar isso. Né? E ganhar dinheiro é bom e é importante. E o que a gente sente no mercado é que as pessoas, quando amam aquilo que elas fazem, elas têm dificuldade de cobrar. Elas acham que, como que eu posso cobrar por algo que eu amo fazer? Assim, que carinha é essa, Elane? Que carinha é essa? Já conversa. Até o brinco caiu. Olá, oh, meu Deus do as céu. Pessoas têm medo. Então, aí assim, principalmente se trabalha na área que vocês trabalham de terapeutas holísticos, trabalham com energia e tudo mais, eu sou super dessa vibe, eu gosto muito dessas coisas também, aplico muito na minha vida, né? Uso muito desse serviço e também comecei a aprender técnicas sobre isso. E o que a gente ouve muito das pessoas? A gente ouve muito das pessoas que trabalham nessa área de cuidar do outro, a dificuldade de cobrar, a dificuldade de se organizar. Então, assim, a pessoa ela foca muito no técnico, nessa questão do atender, do acolher, esquece que ela é uma empresa, esquece que ela tem conta para pagar, tem os boletins caindo lá na conta todo mês, né? Então, assim, vamos fazer o bem, vamos cuidar de quem a gente precisa cuidar, mas a gente tem que dar a oportunidade do fluxo do dar e do receber, que é justamente essa questão. Eu te dou algo que está transformando a sua vida, em contrapartida você me dá dinheiro, ou serviço, enfim. A contraprestação é a que menos importa aqui. A questão é como que você está administrando tudo isso, né? E aí a Xê vai entrar um pouco mais nessas questões que as pessoas às vezes acham chatas, mas que são essenciais para que você tenha as condições de ter um negócio sustentável, rentável, para que você cuide cada vez mais de mais pessoas, né? Na realidade, o objetivo é expandir para que você consiga cumprir a sua missão e atender o maior número de pessoas possíveis. Mas você falou disso, Dani, eu fiz essas caras e bocas, porque assim, quando eu decidi, né, fazer a transição da carreira, eu falei, ok, eu preciso ir para algo que eu ame fazer, ok. Eu já amava pessoas, mas eu fui me especializar, beleza. E aí você tem a teoria, né? E a prática, ela é totalmente diferente. Então, tudo que eu venho fazendo é modelando pessoas, terapeutas que eu admiro, né? Que tem um negócio já sustentável, para eu ir seguindo. Eu tenho técnicas, eu tenho ferramentas, eu tenho um treinamento sobre cocriação de realidade, eu dou curso sobre isso, mas ainda assim, estruturar um negócio não é só isso.
né? Tem essa parte que vocês estão falando, desse planejamento, desse cuidado, né? De saber que a empresa ela tem contas dela para pagar. Então, baseado nessa esse desafio, né? Estruturar um negócio não é brincadeira, né? Então, assim, se eu vou montar uma sala, um espaço, eu tenho que pensar no todo, né? Eu tenho que pensar nisso, assim, né? Na energia, internet, água, um café, uma água, um espaço que seja acolhedor para o meu cliente, mas ainda assim ele é um negócio. Exatamente. E confesso, é bem desafiador. As velas, assim, vela, porque o pessoal usa bastante. O pano que você cobre, a lavanderia que você usa para lavar as coisas, dependendo do tipo de lugar, a pessoa tem que estar deitada. Então, assim, o que as pessoas falam? Isso é baratinho. Isso eu não vou incluir no custo. Isso é assim. Isso daqui eu paguei uma promoção. E aí você não precifica corretamente. E às vezes você está pagando para trabalhar, né? E aí a Xê vai entrar um pouco mais nesses detalhes, mas a precificação ela tem que abarcar tudo, absolutamente tudo, inclusive o seu salário, né? Embora você seja a dona do negócio, você tem as suas contas pessoais para pagar. Sim. Hoje a gente liberou um post sobre isso, inclusive, sobre o Prolabore, né? Que já começa daí. A empreendedora, ela começa a trabalhar e vai misturando, né? Principalmente no começo, e aí quem não tem aí essa capacitação em gestão, mistura a conta pessoal com a profissional, aí compra de um lado, aí falta de um lado, cobre com o outro, né? Acho que vou pegar papel e não se prepara, né? Não... Calma que no finalzinho vai ter presente. Não vai precisar de papelzinho porque vai ter um presente. Aê! Verdade. Para de cortar, Sheila. Tem que ficar até o final. Tem que ficar até o final para saber. Então, gente, até para começar aí, pegando o gancho do Prolabore, né, Dani, não quer contar um pouquinho? Primeiro, a gente começa pela organização pessoal. Assim, a gente tem que primeiro olhar as nossas contas, né? A nossa conta como empresária, só que nós somos uma pessoa física antes de ser uma pessoa jurídica. Então, a escola das crianças, seu aluguel, o seu, sei lá, prestação do seu apartamento, o seu carro, isso tudo é conta sua, né? Conta da empresa, correto? Pensando nisso, a partir do momento que você sabe o que é seu e o que é da empresa, você consegue perceber o que de fato é o que você está tendo de receita lá dentro da sua empresa. Você está tendo de lucro lá, né? Porque senão, o que vai acabar acontecendo? Você não divide as contas, vira uma bagunça e depois você não sabe de onde que está saindo o dinheiro, onde que está entrando, aonde que você pagou a conta. Então, assim, primeiro, organize suas contas pessoais. Desculpa, gente. Imagina. Uma planilha, um caderninho, o que quer que seja que você consiga administrar o seu negócio. A gente fala assim, minimamente uma planilha é o mais adequado porque você consegue olhar tudo da sua empresa. Eu tenho dificuldade, você pode ir passando primeiro no seu caderninho, vai anotando. O que importa é você ter controle, organização, ordem de tudo que está rolando. Entender por data, né? De repente, desculpa. Se você tem alguma conta que é recorrente, já coloca lá no seu controle, porque todo mês ela vai acontecer lá. Né? Então, assim, seja sua, seja da empresa, né? Cada um no seu controle, mas olhando a sua empresa, a sua pessoa física, o que você tem que ter? Uma conta sua, né? Vai lá no banco, faça uma conta sua. E depois faça uma conta da sua empresa, né? Divida essas contas. As suas contas pessoais, detalhe todas elas, mês a mês. Os próprios extratos bancários hoje, eles já estão dando essa facilidade de você exportar. Inclusive, não sei, dependendo de qual banco, o meu, por exemplo, eu tenho Itaú. O Banco Itaú, você consegue extrair o seu extrato, inclusive do cartão de crédito, tudo junto na sua conta. Então, você consegue administrar por categoria, você pode categorizar as suas contas. Então, assim, isso é casa, isso é passeio, isso é autocuidado. Tudo aquilo que você tem, você categoriza. E já vê o que você pode ir ajustando também, né? Porque sempre tem aonde dar uma enxugada, gente.
as taxas. De repente você tem 5 cartões de crédito. Então, de repente você tem 5 cartões de crédito. Todos eles cobram taxa de administração. Você precisa de 5 cartões de crédito? Para que você precisa, né? De repente tenha 2, um para um começo do mês e outro para o final do mês ou para o meio do mês, de repente, para você ter um fluxo de caixa mais organizado. Mas será que você não consegue negociar uma taxa ou menor ou que não tenha taxa? Porque tem muitos bancos que nem taxa tem. Quando você tem um cartão de crédito, por exemplo, ou o próprio banco tem uma taxa, de repente tem bancos que são digitais que não tem nem taxa, então você não paga nada para ter, né? A gente sabe que na pessoa jurídica, normalmente, tem esse tipo de cobrança, né? Então, o que a gente sugere? Olhe sempre, só que assim, para você ter clareza de onde você tem que mexer e o que você tem que organizar, você precisa listar. Então, liste tudo que você tem, como pessoa física, primeiramente. Depois, reveja. O que eu estou aqui pagando que eu não precisaria? Algumas assinaturas que são recorrentes, coisa que você nem usa, curso que você, de repente, pagou, ou uma ferramenta que você não está usando. Será que você vai usar? Ou... Eu sou dessa, gente, eu sou dessa. Compre e deixa na gaveta, né? Tô só com os coração aqui. Mas continua, então, e aí, assim, às vezes a gente compra coisas ou busca ferramentas e de repente não usa. Será que é necessário? Será que é necessário continuar? E pessoa física também. Será que eu preciso ter Amazon, Netflix, TV paga? Enfim, ter inteligência financeira, primeiro para você, porque você é uma empresária, que a gente chama, né? Que normalmente é você com você mesma, você é todos os papéis da sua empresa. E também como a empresa, né? Aí achei... E, gente, falar alguma coisinha? Por que a gente fala de você já começar pelo seu pessoal, né? É onde é mais fácil, pelo menos ali, você tem mais o conhecimento do que está rolando e para você já ir começar a praticar, né? A fazer esse exercício de gestão. Né? À medida que você já listou seus custos, já analisou ali o que dá para cortar, tal, você já vai preparando a sua visão para você poder olhar para a empresa. Né? A sua mentalidade, né? Você começa a mudar a sua mentalidade primeiro em você, para depois pensar na empresa de forma diferente, né? Exatamente. Segundo, você já vai estabelecer ali mais ou menos qual o prolabore que você precisa tirar da empresa. E aí, ó, a ordem é essa. Eu fiz lá as minhas contas, preciso retirar 5 mil reais da empresa. Ok. Aí você vai para a empresa, vai começar com os custos e as despesas que você tem ali para oferecer o seu produto ou o seu serviço. Acho que aqui a gente tem muita gente que trabalha com serviço, né? E aí no serviço, vale aí o que a Dani acabou de falar. Então, às vezes no serviço você tem coisas pequenas que você não computa, né? Mas que você tem que considerar. Segunda coisa importantíssima, ociosidade. Principalmente se você tem uma sala, eu aluguei uma sala, você tem um aluguel lá do mês todo. Mas você não tem a agenda completa. Eu não atendo 8 horas, atendo 6 horas. O que acontece? Você tem que distribuir esse aluguel para as horas que você trabalha, as horas que você atende de fato. Porque senão de cara você já está precificando errado. Então, vamos lá no passo a passo. Tem tudo Fechei isso, meu prolabore, vou pegar os meus custos fixos, né? Lembre-se sempre, tem o aluguel, tem a internet, tem a energia, isso é fixo. Se você vender um atendimento, se você vender um produto ou não, estes custos estão lá. Por isso que é importante você se organizar, né? Fora que, às vezes, dependendo do seu serviço, você tem ali uma sazonalidade, né? Tem época que, às vezes, é melhor, época que não, né? Ou, dependendo do formato que você vende o seu serviço também, você tem algumas lacunas. Então, você tem que considerar isso também. E aí você vai juntar o seu prolabore aos custos fixos, né? Mas tudo isso, as despesas que você tem para o serviço. Sei lá, você dá curso, por exemplo, você vai ter custo com impressão de apostila, com o app que você usa, comissão de maquininha, o Zoom, enfim. Listem todas as despesas
né? Junte com os custos e os fixos. Aí, o que você tem que fazer? Olhar lá quantas horas você está trabalhando, você vai distribuir esse custo, né? Vai considerar uma margem ali. Ah, tô falando difícil. Não se preocupem. O pessoal começou assim, o cabelinho começou a arrepiar. Já começa a doer, né? Ai, Já começa a doer. Ai, meu Deus. Né? Mas tem passo a passo. Isso. É passo a passo. Pega as despesas pessoais. Fechou para o Labore. Beleza, vou para as despesas da empresa. Considere tudo isso que a gente está falando. Tem mais um X, né? Tem que colocar o quê? Margem, né, gente? A empresa tem que ter lucro. Senão, lascou-se. Porque senão, se você só zerar... Não, gente, eu tô... Senão você só paga conta. Você trabalha para pagar conta. Você não tem uma reserva de emergência. Ó, aí você não vai ter uma reserva de emergência pessoal, que você teria que ter, né? Porque você tem, sei lá, furou o pneu, quebrou o carro. Isso é seu, não é da empresa. É uma reserva de emergência. Ah, tô guardando um dinheirinho aí para alguma coisa que surge aí que não estava previsto, para eu não ser pega de surpresa. E aí, quando você entra na empresa, a mesma coisa, né? Você tem que ter os seus custos, despesas, a sua receita, eu não né? sei. E também a sua margem. A sua margem, porque a empresa tem que ser lucrativa, senão é trabalhar para pagar conta. Aí você não vai ter condições de crescer sua empresa, você não vai ter condições de contratar pessoas para te auxiliar, porque você não vai ter margem, você não vai ter uma reservinha aí, um dinheirinho aí para você investir e crescer o seu negócio. Aí você vai estar sobrecarregada, cansada, porque você não consegue delegar, porque você não consegue contratar alguém. É uma das coisas que a gente trouxe para mim mesma. Depois que eu tenho dois nomes, Elane e Cristina, eu delego para Cristina, Cristina cansa, delega para Elane. Aí eu sou Daniela Cristina também. Então aqui é a Dani e a Cris. Então uma hora eu sou a Dani, uma hora eu sou a Cris. Isso! A questão, gente, é muito assim, ó, você também olhar para o seu negócio e priorizar o seu negócio, né? Em dado momento, você tem que entrar e falar assim, olha, eu vou ter que cortar algumas coisas, vou ter que me estruturar aqui, porque o meu objetivo é esse, meu objetivo é crescer o negócio, e aí depois você volta com os seus outros projetos. Em dado momento, principalmente quem está no começo, é questão de prioridade. E aí aqui, a gente acredita também muito na questão da energia, da abundância, do pensamento positivo, né? Acho que tudo da isso prosperidade. É super válido, ajuda muito, mas além da energia, né, e de toda essa força, a gente precisa ter ferramenta. Né? A gente tem que dar uma forcinha. A gente tem que dar uma forcinha para ajudar. Sabe aquela coisa, me ajuda a te ajudar? O universo me manda coisa, mas eu também tenho que ir lá buscar, né? Porque senão não, então você fica não entrega em casa. Ele não entrega em casa. Isso, eu falo, mas... Não é delivery. Não é delivery, tá, gente? Olha, eu te dou, mas organiza um pouquinho aí. Faz uma planilha de controle. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. É sério, planilha pra mim, gente, sempre foi o caos, né? E assim, eu tenho cadernos, eu tenho caderno de meta, eu tenho anoto, mas assim, pra mim, planilha, eu falo, gente, eu preciso ser próspera logo pra ter alguém pra fazer isso pra mim, porque eu me perco. Aí se eu não me policio, por exemplo... Mas é esse o pensamento que você tem que ter. Eu preciso ser próspera, mas como que eu viro próspera? Primeiro eu tenho que fazer o beabá. Pois é, eu tenho que começar fazendo. Exato. Então, eu tenho que começar. E por isso que a nossa mentoria é tão legal. Porque a gente já entrega a ferramenta para você de orçamento, de prolabore, seu pessoal, o da empresa, planejamento. Desculpa, até engasguei. Planejamento, tem tudo. E assim, é uma planilha simples, tem todas as formas, você não precisa ficar criando nada mirabolante, porque já está pronto. É só você abrir. Mas, Dani, me fala uma coisa, tá? Baseado em mim mesma, na minha história. Eu sempre trabalhei CLT a vida toda. Ó, meu brinco, ele não quer ficar, gente. Ele tá nervoso com essa história, viu? Arranca! Eu fico emocionado. Não, gente, ele tá nervoso. Isso aqui é manifestação. Tá emocionado.
da própria energia da pessoa que fala de planilha. Já faça, porque você tem que receber a planilha. Mas assim, ó, quando eu comecei, né, eu falo quando eu comecei, porque assim, eu comecei a trabalhar ainda CLT, né, eu fazia os atendimentos esporádicos, aquela coisa de, eu vou fazer, mas não era para ganho, para virar a minha profissão, né? E aí, quando eu me tornei a empreendedora, eu me bati com muitas questões, né? Essas todas que vocês mencionaram agora, dessa questão do planejamento do negócio, de colocar isso no papel. Então, assim, por acaso hoje eu estava conversando com uma outra terapeuta e a gente estava falando disso, de fechar parcerias em locais, com salas, mas eu até levantei essa questão, de que a gente não pensa nisso, que vocês falaram, né? Da internet, do Wi-Fi, do café, da vela, do incenso, né? De todo o planejamento. Então, para a Elane, há uma dificuldade, porque, primeiro, eu sempre tive horror a planilhas. Eu sou do tipo que ninguém manda ninguém, nem a planilha. Nem a planilha. Nem a planilha manda ninguém. Só que agora eu tenho que colocar, assim, eu tenho que fazer e eu tenho que aprender. Porque o meu negócio depende disso. Então, toda vez que eu vou fechar as minhas planilhas, que eu vou lá, eu abro aquilo, me dá um negócio dentro do meu coração, gente, que eu falo, não. Mas você tem que mandar coraçãozinho para a planilha, porque senão ela vai virar uma coisa ruim. Você já vai olhando para ela como algo ruim. Você tem que pensar, é por conta dela, é por conta dessa planilha aqui que eu vou conseguir fazer o meu negócio crescer, que eu vou conseguir ter visão de como eu posso expandir. Então, assim, já começa a mudar. Aí a coach já vai começar, ela já entra, já incorpora. Eu sei que a coach, Coach é essa coisa. A coach já incorpora. Ela fala assim, ó, a tarefa. E você já vai com essa mentalidade aí. Aí pensa assim, ó, tudo que você coloca energia desse jeito, ela vai virar. Se você vai lá e pensa que vai ser ruim mesmo. Eu coloco para despertar e falo, hoje é o dia de cuidar das finanças. Ok, vamos lá. O que eu melhorei do mês para o outro, né, que eu ainda não estou alcançando a meta que eu estabeleci para mim como empresa. Ok. Então eu penso, a primeira coisa que eu penso, eu ainda vou ter muito, mas muito dinheiro, eu vou ter uma área que vai cuidar disso tudo para mim, e eu vou só pegar o cartão e vou gastar. Porque eu vou ter isso, eu vou ter alguém que vai falar, você pode gastar, não pode gastar. Ou então ela vai falar, pode gastar o que você quiser, você tem dinheiro em caixa. No seu. Delícia! Não da empresa, né? No seu. Eu aceito e recebo. Maravilhoso. Eu aceito e recebo. Isso. Vou te dizer só uma coisa. Mesmo que você tenha uma pessoa, uma equipe, né, que vão pensar que é uma puta empresa, você tem lá 5 pessoas só para cuidar do seu financeiro. Mesmo assim, você tem que ter pelo menos uma visão do que é a gestão e do que é do planejamento, né? E a gente super entende que, assim, tem uma parte da gente, e aí cada um vai ter com assuntos variados, né, que você vai ter aversão. Então, né, tem uma aversão à planilha, né? Eu tenho aversão a outras coisas, mas de outro lado, se a gente olhar para aquilo e falar assim, ó, tá bom, eu não gosto, não preciso gostar, né? O que eu preciso? Eu preciso ter ali o básico, conseguir entender essa visão, o que isso vai me proporcionar. E aí, ao invés de ficar olhando para a planilha, olha para o resultado que a planilha vai te dar. A transformação que ele vai causar na sua vida. Olha, né? Que o ter esta planilha chata, ainda que você alimente ela lá meia horinha por semana, a gente não está falando para você ir olhar todo dia para ela, para você se desgastar com a planilha, não. Mas você tem que dar uma olhadinha nela ali toda semana, atualizar os custos e olhar para o seu negócio. Qual o resultado que essa planilha vai te trazer? Ela vai te trazer gestão. Você vai poder antecipar problemas ou oportunidades até que você tenha. Falar, nossa, o fato de você olhar a planilha, de repente você vai ter ideia que você tem uma ociosidade ali na sua agenda, que você consegue colocar um novo produto. Você consegue oferecer um novo serviço ali. Né? Ou sublocar o espaço para alguém, tipo, pode fechar uma parceria com alguma outra terapeuta. Nesses horários eu nunca atendo, sempre tá vago. Você pode utilizar, você divide o custo comigo. Enfim, são oportunidades que você só vai tendo olhando, né, tudo isso. Pode partir para um coworking.
né? Sim. Pode buscar uma permuta. A gente recomenda muito, assim, quem está no início do negócio, gente, permuta, e existe até empresas que cuidam de bancos de permuta. Ah, preciso de alguém para me ajudar no marketing, você vai lá e troca um serviço seu com alguém de marketing, né? Mas, enfim, a questão assim, é tentar olhar para a planilha, sabe assim, amiga da planilha, né? Ela vai me ajudar, né? Ela é uma ferramenta que vai me ajudar na gestão. E aí começa a olhar aquela planilha como dinheirinho na sua conta, já que você quer ter a empresa grande, né? Quer ter um negócio super próximo. Grande, né? Já que a partir dali, grande. É claro, tá super certa. Agora, a partir dali, você vai ter a gestão, vai poder investir, precificar corretamente, né, gente? Tudo começa aí. Vou precificar corretamente, vou começar a ter lucro, e aí sim eu vou ficar próximo. Então, veja como um degrau, né, para você alcançar essa sua prosperidade, né, e tudo que você está querendo para esse seu negócio, olha como um degrauzinho aqui que eu tenho que passar essa bendita planilha. Sim. Próximo degrau é olhar um planejamento para o ano, né? Vou projetar para o ano todo aqui. Porque se você também não tiver, pelo menos, essa organização aqui, dos seus custos, suas despesas, né? Seu serviço, que você está oferecendo ali, seu portfólio, você não consegue construir um planejamento. Você pode idealizar, você pode sonhar, mas construir um planejamento mesmo, com meta, que você olha todo dia ali e fala, vou alcançar isso, estou perto dessa meta, é essa ferramenta que vai te ajudar. Então é nesse sentido que a gente falou, ó, a gente pede para o universo vai ajudar, só que a gente tem que dar uma forcinha para ele ajudar a gente também. Tipo, o universo. Vamos fazer a nossa parte, né? Aí ele me dá um sinal. Não, ele assim, ó, você pede, me dá um sinal. Aí ele te mostra uma planilha, assim, de orçamento. Aí você olha para outra coisa, não, me dá um sinal. Você está esperando que é um raio, uma fórmula mirabolante. A planilha cai de conta, né, gente? Não, mas, ó, depois que você aprende a técnica, porque tudo é técnica por trás disso, né? Então, assim, o que a gente ensina a gente trabalha a sua mentalidade, né? Para que você veja valor naquilo que você está fazendo naquele momento. Sim. Né? Porque é aí que a mentalidade empreendedora que a gente fala. A gente tem que ver valor em cada ato que a gente faz dentro da nossa empresa. E quando a gente está olhando para o nosso sonho de realizar, eu quero ganhar X dinheiro no final do ano, como que eu chego até lá? Quais os passos eu tenho que seguir até lá? Só que para que você tenha essa clareza, essa oportunidade de olhar e planejar a sua vida, você precisa saber como você está hoje. Como que você vai estar daqui 3 meses? Pelo menos você tem que ter uma base de como vai estar isso. Aí ontem a gente até brincou, a gente colocou um post, né, um Reels, que fala, meu Deus, como que eu vou ter uma reserva de emergência se todo mês aparece uma emergência? E aí é justamente isso. Ele não pode ser uma emergência toda hora, não é? Sim. A gente sabe, no fundo ele sabe que todo começo do ano tem IPVA, tem IPTU, a gente sabe que todo começo do ano você tem algumas taxas para pagar dentro da sua empresa, no meio do ano você sabe mais ou menos os tributos que você paga quando você emite a nota, enfim. Essas coisas, elas são projetadas dentro dessa planilha. Para que você tenha clareza ao longo dos seus 12 meses de como que está isso. Isso mesmo. Quando você começa a identificar que o seu gasto está muito maior que a sua receita, de duas uma. Você vai ter que fazer dinheiro e vai ter que diminuir gastos. Avaliar oportunidades. Ou seja, como que eu faço dinheiro? A mente próspera, a mente empreendedora é como que eu faço dinheiro. Como que eu consigo fazer dinheiro? Né? E você tem essa oportunidade. Eu tenho agenda ociosa, vou fazer um produto novo. Ou, eu não quero fisicamente, eu não quero atender alguém fisicamente, eu vou começar a oferecer determinadas coisas de forma online. Será que eu consigo? Será que o que eu faço hoje, presencial, eu conseguiria fazer no online? Porque aí você não precisa nem de espaço físico. Exato. Eu, por exemplo, como coach, você disse que você é coach também, então você sabe que você pode atender uma pessoa online. Antigamente existia um tabu para isso. Eu preciso estar lá com a pessoa do lado. Hoje em dia, não. A pandemia trouxe essa questão pra gente, essa né? facilidade, né? Pra gente se adaptar.
É, Mas pesquisar seu cliente ideal, mas é o que elas justamente gostariam isso, de né? receber, né? É a gente não observar, mas assim, é isso que você está falando, é uma questão da gente estar aptas, né, às oportunidades. E eu sempre falo isso para as minhas clientes, que a gente tem que ter as nossas metas, né, do ano, do trimestre, do semestre, mas incluir isso, né? Então, assim, é uma coisa que eu venho praticando. Então, assim, quando eu falo que eu não gosto de planilha, eu não gosto mesmo. Mas o que a Elane faz, né? Eu parei de fazer isso, então eu olho para aquilo assim, é algo que eu tenho que aprender, porque o meu negócio depende disso, né? Então é um investimento que eu estou fazendo no meu trabalho, né? Assim como os cursos que eu faço, assim como os livros que eu leio, assim como um passeio que você faz com os filhos, é um investimento. Então, investir em fazer uma planilha, em saber quanto eu gasto, quanto eu posso gastar no mês, se dá ou não, isso traz uma oportunidade, uma solução, né? Porque é exatamente o que você falou, é criar um produto justamente naquele momento que você fala, putz, e agora, né? Eu sei que eu não vou fechar o mês, o que eu posso fazer de diferente, o que mais é possível que eu não fiz, e aí criar isso, né? Mas eu só consigo se eu tiver isso que vocês acabaram de ensinar aqui pra gente, né? Planejamento. Senão você não consegue se preparar Não. para ele. Né? E tem uma outra coisa senão que o dinheiro já vai embora antes de entrar na realidade, Sim. né? Porque você nem vê ele, você nem sabe para onde foi. Você fala, oxi, aonde foi o dinheiro que eu ganhei todo esse mês? Trabalhei que nem uma égua. Isso, A gente assim fala, pô, mesmo. trabalhamos pra caramba e não ganhamos. Exatamente isso. E isso, gente, não é assim só para quem é empreendedor ou quem pretende empreender em algo que gosta ou não. Isso eu acho que é para a vida, né? Não só para quem está empreendendo, e a pandemia ela trouxe essa questão do empreendimento feminino, masculino, empreender na vida, né? Vamos empreender, fazer um negócio funcionar, mas eu acho que isso também serve para quem está trabalhando em CLT ainda, né? Planejar o que você quer, planejar os seus custos, né? Então, assim, eu estou na CLT, mas quanto tempo eu quero estar nesse local, né? Quanto tempo eu quero estar ganhando, no que eu estou gastando, eu quero viajar, eu quero trocar de carro. Isso é para a vida, né? Não é Pra só vida. para empreender em algo que você ama fazer. É que o negócio agora tá assim, né? Sou terapeuta agora, né, gente? Então eu quero aprender para desenvolver o meu negócio, mas você pode empreender aplicar essa regra para tudo, claro, pra sempre é tudo. para tudo. Né? É que a gente, nas protagonistas, a gente trabalha muito com as empreendedoras, né? Por isso que a gente acaba falando dessa forma. Mas é claro que o planejamento e essa organização, tanto que ela começa justamente na pessoa, né? Para depois ela ir para a empresa, né? Que a empresa ela tem algumas peculiaridades, né, muito maiores do que de uma pessoa física. Mas tudo começa na pessoa física. Então, se você não tiver com a pessoa física organizada, planejada, onde você quer chegar, de que forma você vai chegar, não é que você não chegue, né? Mas é que fica mais difícil, né? Até de você se preparar e de fato alcançar aquilo, né? Às vezes a gente vai acabar trabalhando com sonhos ou com ilusões e não com metas de fato. Então, quer fazer uma transição? Ok, então comece de repente até com uma reserva de emergência, porque depois quando você sair da CLT e for, de fato, empreender o começo ali, nem sempre vai entrar o dinheiro que você esperava, então você vai ter uma reserva de emergência que você criou ali, por exemplo, né? E tantas outras coisas, quero ter dinheiro para eu viajar, né? Para tudo que você quer na vida, você tem que se planejar ali. Mas, então, é exatamente isso, assim, né, mulheres? É uma coisa que muitas vezes isso barra os sonhos porque a gente não fez um planejamento adequado, né? Então, nas terapias, o que a gente fala muito? Que a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber onde quer chegar, a gente tem que saber o que quer. Né? Só que isso passa por todas as áreas da nossa vida, né? A financeira, exatamente. A saúde, mental, espiritual, né? É um todo. Então, se, por exemplo, a financeira que é a que mais pega, porque se você quer pagar uma conta e não tem o dinheiro, se você quer tomar um sorvete e você não tem dinheiro, isso vai desestruturando as outras coisas que não estão bacanas. Né? E a longo prazo isso vai te deteriorando. Então aquilo que era um sonho, que era uma coisa maravilhosa, que te fazia viver, acaba morrendo.
Olha como é importante, né, a gente ter isso assim Verdade. muito claro. Para se estruturar, né? E conseguir viver daquilo que você quer viver, seja na CLT, seja empreendendo, né? Na realidade, o que a gente sempre preza aqui é que você tenha o estilo de vida que você quer ter. E o seu emprego ou o seu negócio tem que estar alinhado a isso. Não é o contrário. Não é a gente se adaptando ao trabalho, é o contrário. Né? A gente vem antes do trabalho. Então, Sim. você é o pilar, você é o alicerce, seja da sua empresa ou do seu trabalho. Né? Isso mesmo. Porque o empreender, ele independe de você ter um negócio. Você pode estar empreendendo dentro da CLT. O que é empreender? É ter uma mente criativa, é pensar em solução e não no problema, é você se adaptar às dificuldades, é você se colocar em constante movimento, querer sempre entregar mais. Isso é ser empreendedor. E aí você não precisa ter um negócio para você ser um empreendedor. Você pode exercer isso onde você estiver. Né? Dar o seu melhor sempre onde você estiver. E a gente trabalha também muito com transição de carreira, né? A gente, no Protagonista, a gente trabalha na transição de carreira. E é justamente isso que a gente fala, né? A gente até começou a falar agora há pouco, né? Para você fazer uma transição de carreira, você tem que se estruturar. Você tem que fazer os testes. Eu, por exemplo, eu fiquei 3 anos e meio, quase 4 anos para queimar minha ponte, né? Eu larguei meu emprego CLT, eu estava na mesma empresa há 21 anos, mas eu trabalhei 27 anos no mundo corporativo. Quando eu decidi empreender e queimar minha ponte, eu fiz isso em 3 anos e meio. Não foi de uma hora para outra. A Sheila a mesma coisa. A Sheila acho que foi até um pouco mais, né, Sheila? Foi também 3 anos, 3, 4 anos. E fora que aí tem a gente está focando muito no financeiro, né? Mas quando você faz uma transição, tem uma série de outras coisas também que você tem que adaptar na sua mentalidade, principalmente se você ficou muito tempo na CLT, você vem ali com um viés de muita coisa, né? Então, tanto a começar pela sua rotina diária, né? De que não é no fácil, seu empreender, né? Fala aí. não é fácil, você, de certa forma, você sente até uma falta, né? E, ao mesmo tempo, você quer criar um estilo de vida diferente. Pelo menos comigo, com a Dani foi assim. Acho que acaba sendo com a grande maioria, né? De quem sai da CLT para ir para empreender. E, ao mesmo tempo que você quer construir o seu estilo de vida, né? De um jeito diferente, você ainda sente falta da rotina. E quando você se vê, você está lá sentado das 9 às 9 da noite na cadeira trabalhando. Porque você... Ai, gente, é assim mesmo. Não é? Criatura! Você não bate mais cartão, para de ser louca, volta aqui. Exatamente, o poder do hábito, né? Então aí a gente também tem que ir quebrando isso. É muita coisa que a gente tem que quebrar quando vai começar a empreender, né? E tem que pensar em tudo isso. E outra, mas são muitos detalhes, né? A gente não para pensar. Assim, eu não fiz como vocês, tá? Quer dizer, eu comecei a estudar, mas aí chegou um momento que eu falei, não faz mais sentido eu estar aqui. Eu fiz um planejamento e aí no final das contas aconteceram outras coisas. Mas talvez esse é o ponto de partida para quem quer mudar, né? É começar a olhar isso que vocês estão mostrando aqui com essa leveza. Sentar e se planejar mesmo, né? Qual fundo que eu vou ter? Eu vou ter um valor, né? Que eu vou poder, dentro desse período, me estabelecer, que eu vou poder ter clientes, que eu vou poder ir atrás de clientes. A gente não pensa, eu particularmente não pensei muito nisso, né? Eu vim, né? Tipo, vai dar tudo certo, planejei algumas coisas e no meio do caminho essas coisas não foram tão assim do jeito que eu imaginei que seria. Mas eu acho que ter isso bem estruturado, né, num papel, você visualizar mesmo essa empresa como um negócio, né, como um ser físico praticamente, acho que fica mais adaptável para o seu mundo, né, para o seu dia a dia. Eu ia até comentar isso. A gente acabou focando muito no financeiro, porque meio que ele é o principal aí, né, quando você está no começo, mas o ideal é você ter o seu plano de negócios. Né? E o que é esse plano de negócio? Você tem que pensar no seu financeiro, sim, já falamos dele. Você tem que pensar nos seus processos, então como é que vão ser os processos da empresa, como é que vai ser a rotina da empresa,
né? De que forma você vai entregar isso, ainda que seja um rascunho, porque ainda você vai estar sempre mexendo nisso, né? Então, quais são seus canais de venda, seu canal de relacionamento com o cliente, como é que você vai construir a parceria com seus fornecedores, né? Regras, liderança, até porque, mas eu não vou ter funcionário. Ok, você não vai ter funcionário, mas você vai ter um relacionamento com fornecedores, com os clientes, né? Tem que pensar muito aí, então como é que é a sua vitrine no Insta, em alguma rede social, porque hoje não tem como você não ter uma rede social para ter relacionamento, minimamente para fazer divulgação. Não vou vender pelo Insta, mas pelo menos divulgar o seu trabalho por lá, você vai precisar, né? E queira ou não, a estruturação do seu negócio, do seu plano, passa por tudo isso. Né? Você tem que olhar, do mesmo jeito que na sua vida pessoal você vai olhar minha relação amorosa, minha família, minha saúde, como é que tá. Quando você vai olhar para o empreender também é a mesma coisa. Né? E você tem que tomar um cuidado para não descuidar, porque é um jogo de cintura, né? Que você fica ali o tempo todo nisso. E mantendo o equilíbrio, porque algum que escorrega ali já dá uma bagunçada, principalmente se você é empresário, né? Se você vai contar ali com um negócio que vai depender totalmente de você, isso também é importante. Você não vai tirar férias, né? Então você tem que se organizar ali para também poder tirar férias, né? Esse fundo de reserva aí também serve para isso, né? Porque assim, vou ficar, sei lá, 15 dias viajando, né? Eu tenho que ter, as contas continuam caindo, né? É um período que eu vou estar fora. Eu vou ter alguém para me substituir? Não. Então eu tenho que ter uma grana para pagar essas contas. Como que eu descubro quando que eu vou ter isso? Se eu fizer a minha organização, meu planejamento. E o principal é olhar o seu cliente, né? Então, você sabe ali as dores do seu cliente, o que você está atendendo. Isso é importantíssimo você mapear, até porque às vezes você começa atendendo uma parte, né? Ou algumas dores e depois passa a atender outras, né? Aumenta até o portfólio de serviço. Então, realmente é muito estudo, né? Você vai empreender, tem que gostar de estudar, porque é o tempo todo que você tem que estudar. Né? Tem que pesquisar o mercado, inteiro. Né? Que também não deixa de ser um estudo, mas ali é uma pesquisa, né? Sempre o que estão praticando, quais são as ferramentas que estão usando, as técnicas, né? Que reclamações os clientes normalmente têm do serviço, se você consegue atender, se você queria um diferencial disso. Então, o plano de negócio, olha quanta coisa a gente falou aqui, né? Muita coisa. E outra coisa. Certeza que você não vai gostar de tudo isso. Alguma coisa você gosta, outra não. Mas todas elas... Nem a gente gosta de tudo, gente. E olha que a gente trabalha com isso. Mas então, todas elas são essenciais, bom, né? Gente, são essenciais. O que a gente fala? 70% do seu tempo você tem que estar fazendo o que você gosta, o que é importante e tudo mais. Mas os 30% é a parte que você não gosta tanto, que para você pode ser a planilha, a organização, para outra pessoa pode ser outra coisa, mas 30% relacionamento, como empresário, 30% do seu tempo, você vai ter que fazer coisas que não são gostosinhas. Não Aí o que você tem que pensar? Essa coisa não é gostosinha, mas ela é essencial para o meu negócio e eu quero ter um negócio próspero. Eu quero ter um negócio sucesso. Eu quero ter um negócio sustentável. Mas é exatamente isso, porque assim, a Elaine gosta de gente, né? Gosta de pessoa, gosta de pegar, gosta de abraçar, gosta de gente. Então eu tenho muita facilidade com gente, né? Ai, gente, fechei o negócio, é isso, não precisa de mais nada. Eu gosto de gente. Eu vou atender as pessoas. As pessoas querem te atender. Aí você fala assim, eu atendo, mas aí como que eu vendo? Como que eu recebo? Como eu sei quanto que eu tenho que cobrar? E aí foi isso. Eu falei, agora eu preciso aprender a estruturar um negócio. Eu preciso saber tudo sobre uma empresa. Eu preciso saber sobre o marketing, mesmo que eu não manje. Eu preciso saber sobre a parte de contabilidade, mesmo que eu também não manje. Eu preciso saber fazer planilha, mesmo que eu não goste. Eu preciso saber entrar nas redes sociais, mesmo que eu não tenha ideia de como fazer um post. Eu tenho que aprender, eu tenho que pelo menos saber como é feito aquilo para eu saber falar, né, me expor. E lá atrás era pior ainda, tá, gente? Porque agora, oi Lu, sua linda, ai, sua gostosa, ela tá aqui. Meu cordão?
O cordão o quê? Meninas, o microfone está batendo. Meu cordão preto? Cordão. Tá fazendo um pouco de barulho no fundo. Ah, tá. Ah, é? O meu? É. Tá bom. Obrigada, Lu. Melhorou. Embora o colar fosse lindo. Poxa, eu tava aqui toda linda. Eu que tô Obrigada, descabelada Lu. já, porque o sol, ó, o calor aqui tá muito. Mas aí eu tive que calor aqui, perceber, né? muito quente. Eu tive que perceber que a Elaine, o negócio dela não era só ela gostar de pessoas e ter essa facilidade de atrair pessoas. Mas a Elaine precisava entender o negócio dela. E entender o negócio dela hoje, atualmente, com todo esse contexto que a gente vive, é entender um pouco de marketing, entender um pouco de como cobrar, como falar com o cliente, como, né, fazer todo esse contexto funcionar para mim. E aí vem tudo isso. Perceber que, assim, quando eu percebi isso, foi bem assim, ó, gente. Achei que eu tava arrasando, tá? Achei que eu tava, nossa, gente, muito boa. Nossa, eu sou Mas demais. você tá arrasando. Você está sabia mais evoluída nada. aqui por diante. Você já, né? Veja a sua evolução, tá arrasando. Não, eu tenho que contar a minha história, uma nova história da minha própria história, porque eu achei que até então eu tava demais. Aí vai eu com um bendito de um curso, aí começam a falar. Por acaso foi onde eu conheci Sheila. Aí começaram a falar, e eu anotando. Eu falei, ok, preciso estudar isso. Ok, isso também. No final, a lista estava quase um pergaminho. Eu falei, nossa, entrei aqui achando que eu estava arrasando, que eu ia sair daqui quase com uma medalha. Descobri que eu preciso estudar tudo sobre o mercado. Mas tá bom. Agora eu já sei, né? O bom é que naquele dia eu falei, ok, só gostar de gente e trazer esses clientes para mim é bom, mas não é o suficiente para eu manter o meu negócio sustentável. E aí eu falei, ok, agora Elaine, eu preciso aprender. Isso, é essa visão realista. E aí você vai ter a sua lista, nós temos a nossa, porque cada um vai ter a sua lista de coisas ali a aprender e a gente vai evoluindo, né? O fato de você já ter essa clareza já ajuda muito. O que a gente faz aqui, a gente até chama... pontapés, viu, Sheila? Foi uns 2 pontapés bem no peito, assim, ó, com toda a força, que eu tombei. Aí levantei minha tonta e falei, não, às agora vezes faz parte, porque às vezes a gente também precisa que seja assim, que se for de leve a gente também não anda, né? Então, a Lu tá falando que vem aqui, o que a gente mesmo, precisa, Elaine. né? A vida de empresária é cheia de decisões importantes e uma delas é o planejamento. É o mais importante, né? Aprendi assim. Exato. Mas continua, e aí, o que a gente criou aqui com essa coisa tem uma parte que é mais chata, né? Temos um caderninho do tem que. O que é o tem que? É uma coisa que a gente não gosta, mas que tem que ser feita. E a gente põe lá, a gente põe até na agenda. Hoje a gente tem que fazer essa porcaria. E, na sequência, o que a gente faz? A gente coloca ali, fiz uma coisa do tem que, eu vou ter o meu horário do gostoso. O que é o horário do gostoso? É bem aquela coisa do tipo... Isso é coisa sua, né, Dani? Isso é coisa sua, Dani. Minha, é dela. Não, é gente. dela. O tem que é meu. O tem que é da Dani. Mas a hora do gostoso é da Sheila. A gente combinou 2 coisas. O meu é recompensa, mas o dela ela chama de hora de gostoso. Aí a hora do gostoso continua, Sheila. Porque daí você dá uma aliviada, entendeu? Você fez aquilo. Então tá, vou cumprir o tem que aqui, o chato, vou fazer a bendita pra mim, eu faço. E depois posso tomar um vinho, é a hora do café, ou sei lá, enfim, aí você vai decidir o que é a sua hora do gostoso. Vou fazer uma massagem, mas enfim, né, é a sua recompensa ali por ter feito a coisa chata, desde pequenas até grandes, enfim. Mas é meio que uma forma de a gente condicionar de que vai e faz. Senão, o que acontece? A gente procrastina tudo que é o chato, tudo que não quer. Sim. E aí só faz o que tá bom. Né? E aí o negócio não evolui tanto quanto necessário, porque as coisas, de fato, no fim das contas, têm que ser feitas ali para que você atinja o seu objetivo, sendo legal ou não, né? A Lu falou que ela adora o caderninho do tem que. Gente, eu tenho um problema com o tem que. É sério, eu sou terapeuta, né? Todo mundo vai falar assim, mas terapeuta tem, gente, eu sou ser humano, para de bobagem. Eu tenho um quê com esse negócio de eu tenho o quê? Eu tenho que nada.
Mas tudo bem, eu vou montar meu caderninho. Não, gente. Mas chama de outro nome, porque senão você vai pegar ranço. Você vai pegar ranço dele antes de começar. Então fala assim, ó, meu caderninho de descarrego. É o descarregar a ideia. Porque assim, o que é o tem que? São ideias que vêm, a gente vai, tipo, tá jantando. Lembrou que amanhã tem que pagar uma conta. Ou sei lá, amanhã tem que, sei lá, fazer alguma coisa, ir no mercado. Você anota, porque assim, aquele momento você não consegue resolver isso. Sim. Você não vai conseguir ir no mercado naquele momento. Então, você anota. E o que serve isso? Descarregar as coisas que estão na sua cabeça para que você não fique cheia de coisa aí dentro. Isso. Porque quando você está com a cabeça muito cheia, você não tem tempo com outro de nome. pensar. Isso. É Eu descarrego, já faço isso, bloquinho de anotação. Mas eu tenho um outro nome que é mais, né? Falar que nem a Lu aqui, ó. Depois ela fala assim, ela prefere o caderninho do gostoso. Não, então, o meu é uma agenda mesmo de planejamento. Eu coloco lá na minha agenda tudo que eu tenho que fazer. Então, eu sento hoje e escrevo. Amanhã eu tenho que fazer isso, isso aqui, isso aqui. Só que eu sempre evito usar o eu tenho o quê? Porque eu tenho o quê, gente? É sério. Eu tenho um sério problema. Tipo, se a pessoa é fala pra mim com assim, a regra, né? Você regra, aí você já não cumpre. Aí você já quer fugir da regra, é isso? É a mulher livre. Você já sabe qual que é o valor principal dela, né, Xê? Né? Liberdade, o valor liberdade já tá no talo. Tá, porque assim, esse negócio de... Era assim, igual eu na CLT, tá, gente? Não é muito diferente, agora não. Sou eu que mando o coraçãozinho. Coração. Não, é sério. A Sheila rendia também. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Se a chefe chegasse pra mim e falasse, Elane, você tem que... Pronto. Já era. Acabou. Eu falava, lascou-se. Ninguém manda em mim. É aquela coisa, ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Não, mas você tem que fazer porque tem que entregar. Não tem que fazer. Eu sabia que eu tinha que fazer. Por que eu tenho que me falar? Tá marcado na agenda. Eu sei, eu vou entregar. Mas assim, eu trabalho isso, tá, gente? Pra vocês não ficarem assustados. Eu não sou uma terapeuta rebelde, mais ou menos. Mas esse negócio do planejamento financeiro eu faço. Eu coloco um despertador lá na agenda, no celular, coloco na agenda. Hoje é o dia do planejamento. Eu sento e faço. Por quê? Porque eu sei que funciona. Funciona para metas, funciona para objetivos, para ações e funciona para a vida profissional, funciona para a vida de empreendedor e funciona para você ter controle do seu financeiro. Porque senão não dá certo. Então eu coloco lá no despertador e falo, tocou, aí tá lá, bonitinho, ó, eu coloquei um cifrãozinho bem bonitinho com coração e um foguete. Para quê? Porque eu sei que hoje eu estou fazendo, estou aprendendo, mas amanhã eu vou estar mandando. Ótimo. Então hoje eu já faço, te lembra entendeu? do resultado, perfeito. Já usa a técnica aí Vou que a gente falou. aprendendo. Para quê? Eu sei que aquilo vai me desgastar porque eu sei que eu tenho mais dificuldade, é mais desafiador para mim. Ok. Mas eu sei que se eu continuar praticando, eu vou ficar excelente. Ok. Então, quando eu for mandar, né, boa. Quando eu tiver um colaborador que vai me auxiliar nisso, eu sei o que eu vou falar para ele. Porque eu já pratiquei isso, então eu sei que funciona. Sim. Mas é tão desafiador, né, mulheres? Ai, meu Deus. Mas é uma delícia. Cada um tem um desafio. Cada um tem um desafio, né? Então, assim, cada um tem um, não tem jeito. Olha lá, ó, ela gosta de chamar de caderninho, a Lu, eu gosto de chamar de caderninho de soluções, também funciona. Funciona mesmo. Fiz isso hoje, peguei meu caderninho e vi que minha fatura venceu hoje. Já pensou se não pego meu caderno? É isso. Tá lá marcadinho, né, Gil? Tá tudo marcado, eu sei as contas que vão vencer, tá tudo marcado, tá tudo bonitinho. Eu esvazio minha mente porque também eu sou uma pessoa criativa. Eu falo, né, faço comida, limpo a casa, cuido da criança, atendo, faço, né, aí quero fazer... Tamo junto, tamo junto. Né, mulheres? A gente é assim, doidinhas, né? Faz tudo ao mesmo tempo. E aí, a gente adora. Quanto mais coisa, não, você não vê. Você não vê eu e a Sheila no WhatsApp, a gente come, tipo, 1h da manhã, uma mandando mensagem que teve uma ideia, aí a outra... É assim, é coisa de Eu louco. entendo vocês. E às vezes as pessoas têm que acompanhar, sabe aquela coisa? Eu tô falando, só que na minha mente
Mas isso que vocês estão falando pra gente é muito importante e vem muito com a questão do que eu trabalho, né? Que eu trabalho com essa questão de terapia e também trabalho com a parte de coach, que ensina muito essa questão de tarefa, de fazer, de visualizar. Mas o que eu estou expondo aqui para vocês, meus amores, né? Que acompanha a Elaine, é que assim, a Elaine é um ser humano e ela também tem dificuldades, ela também tem que se planejar, ela também tem que se policiar, ela tem que puxar a orelha dela quando ela precisa, e eu às vezes preciso muito, principalmente quando eu não gosto de fazer algo. Porque quando eu amo, Ah, eu eu vou lá também. aquela coisa louca, ainda eu falo, quero mais, acabou já? Não, acabou? Agora quando eu não, É. aí eu falo assim, mas eu queria saber Por antes isso de que o acabar de atendimento, falar. por isso que o atendimento está sempre você sempre quer atender, porque é o que você gosta de fazer, né? A gente também, a gente quer atender as nossas, né, Fico 3 mentoradas, a gente quer horas. fazer live, a gente quer dar curso, a gente quer ensinar coisas diferentes, porque é isso que a gente gosta. Só que a gente também tem reunião de pauta, que às vezes é um saco. A Sheila, por exemplo, ontem a gente estava dando um treinamento, ontem a Sheila tinha tomado um remédio, estava toda torta, coitada, e ela estava sentada, que você sentia que ela estava sofrendo, sabe? Quem conhece ela sabia que ela estava sofrendo, mas ela estava lá, entendeu? É, com dor. Eu tô me curando de Covid, tô tossindo aqui pra caramba, porque já tô bem, mas tem Tem um todo um tempo processo. Né? enfim, a gente tá aqui, né, gente? Mas, meninas, assim, o nosso tempo acabou. Eu não sei por quê, gente. Ah, Acho que mas o papo já? estava muito bom. Jura? Já, 1 hora? vocês Ah, acreditam? Já deu 1 hora? Já, vocês acreditam nisso? Mas nem falamos assim, do presente. tem Ah, é, a presente, gente tem um Quem presente, tá pô. aqui vai ter presente para vocês. Olha que elas são lindas. Elas vêm, Mas, ó, você ensinam, sabe o que ainda é? tem presente. Ai, É adoro. que a gente deve ser tudo comunicador aqui, né? Você também deve ser, né, Elaine? Deve ser uma É, comunicadora. A gente fala, a comunicadora gente daqui a pouco a executora, gente Elaine. começa. Ela A é gente não também para. comunicadora? É. Então, tamo junto. Aqui é assim, a gente começa a falar e até esquece do que a gente veio fazer mesmo. E o que a gente veio fazer? Ah, a gente veio te dar um Planejar o presente. negócio. Dá um presente, gente. Ai, eu adoro presente. Então, Espera aí que vai falar agora. Fala aí. lá no nosso protagonista, lá no nosso perfil, @protagonistas de saia, a gente tem lá no Linktree, lá no link da bio, Que linda. tem 3 checklists gratuitos para você. Aqui a gente falou de um especificamente, que fala de finanças, que fala de planejamento, mas tem 3 lá. Se você se interessar, baixa lá, gratuito, e lá tem várias dicas super legais. Olha, de novo, hein? @protagonistas, tudo juntinho, assim, ó, de saias. Vocês acessam lá, vão clicar no Linktree delas e lá vocês vão baixar esse presente lindo para vocês terem um checklist, para vocês acompanharem. Ai, mas Elaine, eu não trabalho com... Gente, baixa. Conhecimento, ninguém tira de vocês. Hoje pode ser que você esteja no CLT e seja isso que você queira pro resto da sua vida ter se aposentado. Mas amanhã você não sabe se você vai descobrir a sua missão, o seu propósito de vida e com ele você vai querer empreender. Porque tudo que a gente ama fazer muito, toda a nossa missão, nosso propósito, ele está ligado a essa expansão. Então eu toco outras pessoas quando eu sou tocada por aquilo que eu amo fazer. Mas para isso eu preciso aprender. E essas moças lindas que estão aqui hoje, elas ensinaram coisas muito legais. Então se você quer empreender, se você não quer empreender, mas você quer entender como é isso, tá aqui, ó, mentoras lindas, maravilhosas, vão ensinar a gente no planejamento, vão ensinar a gente a entender um pouco o mundo das finanças, vão ensinar a gente a ser líderes, desenvolver mais o nosso lado humano, né? Autoconhecimento, Autoconhecimento na autossabotagem. prática. Porque o autoconhecimento na prática é isso, gente. Não é só eu saber as coisas que eu gosto e não gosto. É eu entender como elas funcionam, entender o meu mundo interno e aprender com ele. Aprender o quê? Sobre finanças, sobre empreender mesmo que eu não faça. Mas eu sei, eu posso entender mais. A Elaine começou sem saber nada. Comecei com a cara assim, ó, batendo a tapa, e aí eu estou aprendendo todos os dias. Elas estão aqui hoje para me ensinar um pouco do como eu posso melhorar
a minha vida financeira, a minha empresa, eu posso crescer a Chante Terapias e cursos, tendo uma boa visão, uma boa mentoria com elas, uma boa forma de galgar um caminho melhor, né? E para isso a gente tem que ter parcerias assim, ó, mulheres lindas, empreendedoras, que usam o talento delas para ajudar outras mulheres a crescer. Eu tô tão feliz que vocês estão aqui. E a gente ama isso, né? A gente ama ver o sucesso das nossas clientes, né? A gente fica feliz, né? Isso que motiva, isso que movimenta a gente, né? Quentinho. Nossa missão. Eu amo, amei esse bate-papo, esses ensinamentos. Com toda certeza eu vou entrar lá no Protagonistas, vou acessar o meu checklist, vou botar em prática. Acho que põe em prática, certeza. Hein? Não, tem que pôr em prática. E não está em planilha, não sofram, porque não está em planilha. Baixem. Não está em planilha, olha que delícia. Produção, vocês estão ouvindo? Obrigada, produção. Eu amei estar com vocês. Mas, ó, eu quero mais. A gente não tem só a mentoria, né? A gente tem outros produtos, outros serviços, a gente tem sessões específicas, avulsas, sessão de destrave, não é só a mentoria. A mentoria é um plano, vamos dizer assim, é o premium nosso, que é um tempo maior, mas a gente tem vários outros pacotes. E aí, se você tiver interesse em conhecer, comece a seguir a gente, conheça lá. Mulheres, acessem, perguntem, tirem dúvida, vão atrás, sabe? Usem a busca. Quando você... Isso, porque quando você vira um buscador, seja da sua verdade, seja do autoconhecimento, seja do que você pensar, você vai só ganhar. Porque a Elaine que começou lá atrás há 5 anos, nua e crua, não é mais a Elaine de hoje. Por quê? Porque eu me permiti aprender. Então, quando vocês vêm aqui, por que eu fico tão feliz? Parecendo uma criança na noite de Natal. Porque o que vocês trazem de conhecimento é muito enriquecedor para mim. Né? E isso não é bajulação, tá, gente? Isso aqui é verdade mesmo. Porque a troca é muito importante para todo mundo. Muito, né? Muito importante. E eu quero mais, tá bom? Eu não sei como e aí você também vai visitar a gente lá, né? Eu vou. A gente vai marcar uma sua lá. Vai tomar um café lá no nosso Instagram, adoro, no nosso perfil. Adoro! Eu amei te conhecer, Dani, Sheila, obrigada por ter aceitado, você, por ter chamado a Dani. É um prazer estar com vocês, mulheres. E tenho certeza que vocês enriqueceram a minha noite. Eu vou me aplicar. E em breve a gente vai conversar. Eu vou falar, gente, eu amo planilha. É, mais ou menos. Né, produção? Mas eu vou. Tá bom? Gratidão infinita. Um beijo, protagonistas de Saia. Que vocês continuem fazendo isso por todas nós mulheres e que a gente consiga empreender no que a gente quiser, porque a gente pode. E a gente tem pessoas assim. Vamos reverberar isso no mundo. É isso. Vamos juntas. Gratidão. Beijo, querida. Beijo. Até breve. Até Obrigada, mais. Lu. Beijo, gente. Gratidão pela audiência, viu? Grande beijo para todos.